Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo aqui do Café com Teologia. Se você ainda não se inscreveu, faça isso e ative todas as notificações para assim você não perder nada do que a gente produz diariamente aqui no nosso canal. Hoje nós vamos refletir sobre um texto eclesiológico, um texto essencial para a igreja. E quando eu falo eclesiológico e igreja, eu sei que você talvez já deva estar pensando na instituição igreja, na igreja da qual você faz parte, na sua igreja local, mas não é disso não. Quando eu falo de igreja, eu falo de ajuntamento de pessoas que creem em Jesus, independente do lugar onde elas estão reunidas. Até porque, nesta passagem, elas estão reunidas no dia a dia. Não tem nem templo ainda previamente estabelecido, né? O templo ainda era o templo dos judeus, a sinagoga, que elas vão se reunindo às vezes, mas elas vão vivendo aquilo no dia a dia. Uma vez há uma passagem, né, de Jesus, onde ele fala que onde estiverem dois ou três reunidos em seu nome, ele ali estará no seu meio. E muitas vezes esse texto é usado para justificar eventos fracassados da igreja, né? Um evento que não deu ninguém, e aí a pessoa sempre lança essa para tentar animar as pessoas que ali estão de que Jesus estaria ali no meio. Mas esse texto também ele não tem a ver com um lugar onde pessoas se reúnem. Se você se encontra com outra pessoa na sua casa, na rua, em algum ambiente de trabalho, em algum ambiente de convívio entre amigos, se você está com duas, três pessoas amigas num restaurante e vocês têm o sentimento de acolhimento, de respeito, de amor, de amizade, ali Jesus está presente e esse texto também se refere a isso, né? E quando você está também numa igreja motivado pelos mesmos sentimentos, é óbvio. Agora, Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, diz o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse texto tem expressões bastante ricas, né? Primeiro, os pilares nos quais a igreja primitiva, ou essa comunidade específica de Jerusalém, ela perseverava. Perseverava, né? Ou seja, era algo que exigia dela alguma dedicação, por isso ela tinha necessidade de perseverar. E quais eram esses valores nos quais elas perseveravam? Primeiro era a doutrina, o ensinamento dos apóstolos, que é o ensino do Novo Testamento, o ensino da graça, o ensino do Evangelho, não ainda um ensinamento eclesiástico e dogmático como vai se tornar alguns séculos depois. Eles perseveravam na comunhão, comunhão de estar juntos, de conversar uns com os outros, de fazer amizade, de fazer relações sinceras entre pessoas. Perseveravam no partir do pão, ou seja, no cuidado mútuo de uns para com os outros. Quando um tinha necessidade, vinha alguém partir o pão com elas, compartilhar. Compartilhar vem de partir o mesmo pão, né? Os que tinham repartiam com os que tinham menos ou com os que não tinham nada, e assim as pessoas cuidavam umas das outras
nas suas necessidades e também perseveravam na espiritualidade, nas orações, né? Na devoção uns dos outros, e um fortalecia o outro, um ajudava o outro nessa caminhada, que era uma caminhada feita de espiritualidade, de celebração, mas também de cuidado mútuo um com o outro, né? Mas também de dedicação, de aplicação aos ensinamentos e de convivência diária. E é claro que essa convivência, ela só pode ser real, só pode ser verdadeira quando as pessoas, ainda que sejam imperfeitas, mas estão motivadas por um bom sentimento de estarem juntas. Estarem juntas com um sentimento de amizade, né? De aprender umas com as outras, de ajudar umas às outras. Em cada um deles havia temor, e muitos sinais eram feitos através dos apóstolos. Também diz que os que criam estavam juntos e eles tinham tudo em comum. E alguns chegavam ao ponto de vender as suas propriedades. É bom saber que boa parte, ou grande parte, dessa primeira comunidade era composta de pessoas pobres, de pessoas simples, mas tinham ali algumas pessoas com poder aquisitivo maior, mais alto. Tinham terrenos, tinham casas, tinham propriedades. E o texto diz que o poder do evangelho naquelas pessoas era tão impactante que elas voluntariamente decidiam vender as suas propriedades para repartir esse excedente com as pessoas que tinham menos ou que não tinham nada. Essas pessoas, elas continuariam tendo o necessário para viver, mas o excedente que elas possuíam era muito útil e necessário para outras pessoas que não tinham nem o básico da sobrevivência. Essa igreja consegue compreender uma coisa óbvia. Se todos precisam de um item para viver e alguém aparece com 2 ou 3, significa que tem alguém sem nenhum, né? E a pessoa pode ter até 2, desde que não tenha ninguém sem ter nenhum que seja. Ou seja, não pode ter alguém com muito enquanto que tem pessoas que não têm nem o básico, nem o mínimo para a sobrevivência. Uma pessoa pode ter até 30 pares de sapato, desde que todas tenham pelo menos um par de sapato para vestir. O que não pode é uma pessoa ter 30 pares de sapatos quando tem alguém andando descalço, né? E isso é ainda mais grave quando o assunto é comida, sobrevivência. Quando o assunto é o básico para viver. Ninguém está falando aqui de luxo, ninguém está falando de riqueza, né? Ninguém está falando de capricho. As pessoas estavam falando de sobrevivência. E será que esses valores eles têm sido buscados pelas instituições religiosas de nosso tempo e de nosso contexto? Algumas podem até estar, né? Mas são resistência. Será que esses valores têm sido buscados por líderes religiosos? Tem alguns que sim, mas a grande maioria está querendo aumentar o seu salário a cada dia. Até porque boa parte dos líderes religiosos no Brasil ganham até 4 salários. Um salário que não é uma ostentação, mas tem alguns que ganham muito, em detrimento desses vários que ganham pouco ou quase nada e que trabalham muito para fazer a roda girar. Pois é. Essa igreja fez a máquina girar ao contrário dessa demanda, sim. Ao contrário dessa lógica capitalista de hoje. Ela fez com que, espontaneamente, por obra do Espírito, porque só o Espírito faz isso. Sem o Espírito, os pastores querem igreja cada vez maior e ganhar um salário cada vez melhor. Mas pelo Espírito, uma pessoa que tem mais, ela dá para que quem tem menos possa ter alguma coisa. Uma pessoa que tem uma propriedade, ela se desfaz dela, porque tem outras que não têm nem o pão diário, nem o pão cotidiano. E essa igreja faz o caminho contrário. Ela abre mão do excedente para que todos pudessem viver com dignidade.
E essa igreja, mesmo sendo uma igreja pobre, necessitada, ela consegue superar a pobreza extrema. Veja que coisa. Lá em Atos, no capítulo 6, com a resolução dos diáconos que servem à mesa, você vai ver que dali por diante não há mais aquela problemática. E essas pessoas cuidam, vendem suas propriedades à medida que alguém tinha necessidade. As necessidades eram sanadas. E elas estavam todos os dias no templo, partiam pão de casa em casa, era um cuidado comum. Era um cuidado de ir na casa de quem está necessitado, aflito, para partir o pão com eles. E não só dar o pão, mas para celebrar a vida com eles. Partir do pão também tem a ver com a cerimônia de Jesus da Eucaristia, ou seja, é celebrar a presença eucarística de Jesus ali naquele núcleo familiar, naquela reunião que se estabelece, é expressão de cuidado com aqueles que precisam, com aqueles que estão necessitados, né? E diz que eles tomavam as suas refeições com alegria, com gratidão, com um coração simples. Não eram pessoas que ostentavam, não eram pessoas que queriam ter cada vez mais, eram pessoas com corações simples, com corações singelos, com corações radiantes, com corações gratos e alegres. Isso faz toda a diferença. E, consequentemente, eles louvavam a Deus e caíam na graça do povo que era externo à igreja. Até o povo de fora queria ser como eles. Até o povo de fora admirava aquele grupo de crentes, né? Aquele grupo de cristãos. Hoje no Brasil não é novidade para ninguém que grande parte das igrejas se tornaram espaços de pregações machistas, homofóbicas e de discriminação, que muitos espaços eclesiásticos se tornaram fontes de acumulação de capital nas mãos de uma pequena elite, em detrimento de todo o restante, que muitas igrejas passaram a ter uma tônica de pregação capitalista. E cada vez esse tipo de igreja, que é até majoritário, tem contado com a antipatia da sociedade. E eles ainda acham que é culpa da sociedade, para você ter uma ideia disso, né? Eles estão cada vez mais sendo antipáticos às pessoas que têm bom senso, às pessoas que fazem parte da sociedade. As pessoas cada vez têm repelido esse tipo de modelo, esse tipo de estrutura, enquanto que aqui a igreja caía na graça do povo, sem fazer força, sem fazer eventos, sem fazer propaganda. A igreja, ao viver o evangelho e o cuidado uns com os outros, caía na graça, contava com a simpatia das pessoas. Certamente não eram pessoas insuportáveis, não eram pessoas que obrigavam os outros a ser da sua religião, não eram pessoas que impunham valores morais e não evangélicos, no sentido de evangelho, para as outras pessoas. Não eram moralistas que cuidavam da vida íntima das pessoas e que se sentiam um modelo para as demais. Não eram pessoas discriminatórias, homofóbicas, racistas, não eram pessoas que acumulavam capital, não, pelo contrário. Eram pessoas que compartilhavam à medida das necessidades uns dos outros. E a essa comunidade, o próprio Deus acrescentava os que iam sendo salvos, porque eles eram convidados e conquistados a estar no meio daquele povo tão acolhedor. Esse é quase que um sonho, e diante da realidade da igreja brasileira, a gente diria que é um sonho quase que inalcançável. Para a igreja é mesmo. E isso nunca mais será vivido na sua totalidade pela igreja no Brasil, embora algumas comunidades locais possam até chegar perto disso. Mas que eu e você sejamos promotores desse tipo de vivência. Que nós também não caiamos no risco de apenas querer olhar para o que os outros não fazem e nos tornarmos quem não faz também, né?
que nós possamos viver isso, que nós possamos, na nossa casa, nos nossos círculos de amizade, nos locais onde nós convivemos, viver esses ideais do Evangelho, de cuidado, acolhimento, de socorro ao necessitado, de vivência da fé cristã. Aí sim, nós estaremos louvando a Deus e contando com a simpatia de todos ao nosso redor. Um abraço e até o próximo conteúdo nesse canal.